O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. Disse Jesus: É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma, que o apóstolo Paulo diz ser o tempo propício, o tempo favorável, e nos convida a não deixá-lo passar em vão, vem lembrar-nos tantas realidades da nossa vida. Até mesmo coloca diante de nós argumentos, temas que nós não simpatizamos muito, não gostamos, até porque não combina com a vida do cristão. Por isso, o tempo da Quaresma se apresenta verdadeiro, forte, oportunidade mesmo de fazermos revisão de vida. Muitas pessoas fazem nesta época retiros. Alguém me disse: estou fazendo um retiro quaresmal. Que bom. E hoje a palavra nos fala de um argumento que é assim, tipo: venha a nós, mas ao vosso reino nada. O que é que eu quero dizer? Esse ditado nós sabemos. Se diz à pessoa egoísta, gananciosa, que só quer para ela: venha a nós, venha a mim o perdão de Deus, venha a mim graças, bênçãos, venha a mim a misericórdia, venha a mim a compreensão que as pessoas devem ter
para comigo. Mas quando se trata de eu para elas, necas. Ou seja, quando se trata do ao vosso reino, nós nos furtamos, porque nos colocamos no centro do mundo. Parece que o mundo gira ao nosso redor. E se quiser, gira ao nosso redor, porque nós somos o centro. Quando se trata então de nós perdoarmos, de nós usarmos de misericórdia, de nós colaborarmos, de sermos solidários, de pedirmos perdão, aí não queremos. Queremos que o mundo, as pessoas façam isso para conosco. E a palavra hoje nos fala exatamente sobre a revelação, a maravilha, a necessidade do perdão. Digo que é uma necessidade porque todos nós vivemos, temos o convívio social. Nenhum de nós é uma ilha. Nenhum de nós mora sobre uma coluna, de modo que não tem contato com ninguém. Nenhum de nós conseguiria viver sozinho, nem lá no deserto do Saara, nem lá no meio, no centro da floresta amazônica. Não vive, não se vive. Nós temos que viver com as outras pessoas. E aonde existe o relacionamento humano, de qualquer gênero que seja, principalmente na família, lá existe a possibilidade, e não é difícil, de a gente ter desencontros, se indispor, algumas vezes dizermos palavras ásperas, e porque quem diz o que quer acaba ouvindo o que não quer, portanto, também de ouvirmos palavras ásperas das pessoas. E isso, então, quer dizer que nós precisamos continuamente azeitar o convívio social com o perdão. Não tem outro jeito. Assim como nós, as pessoas também têm sentimentos, também se sentem feridas. As pessoas também têm seu orgulho, seu brio, não somente nós. Donde então, ou azeitamos este convívio social com o perdão, com o relevar muitas vezes as coisas, ou então a nossa vida se torna um inferno. Além daqueles problemas e dificuldades que nós já sentimos dentro de nós e que vêm do nosso coração, ainda tem os que vêm de fora, que nós provocamos nas pessoas. Por isso, o perdão é como se fosse um azeite, uma graxa, alguma coisa assim que precisa continuamente para lubrificar o convívio social. Até mesmo, e nós que vivemos, isso sabemos, no contexto das comunidades cristãs, das comunidades religiosas, no contexto da vida íntima das famílias, no relacionamento conjugal. O perdão é necessário. E Jesus hoje nos ilustra aquela petição do Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando ele então narra esta parábola dos dois empregados que deviam ao Senhor, que foram pedir vênia, e ele concedeu a ambos, mas o que devia mais não quis conceder ao colega que devia menos. E Jesus, no comentário, então, diz para ele: eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste.
Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Depois Jesus vai resumir isso na petição. Quando os discípulos, querendo saber rezar, pediram: Senhor, ensina-nos a rezar. Olha, João Batista ensinou como os discípulos dele deviam rezar, deviam se direcionar a Deus. Ensina nós também. E Jesus lhes ensina o Pai Nosso. Dentre as petições está esta: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Meus irmãos e irmãs, ao apresentar a sua lei, que é a lei do amor, Jesus não ignora as dificuldades que este gesto implica. E nenhum de nós acha que de fato seja assim tão superficialmente fácil. Perdão. Tem muitas situações em que, olha, precisa muita graça de Deus. E vocês então me perguntam: e naqueles casos em que não tem jeito, em que são anos e nada muda? Deus nos concede a graça, Deus nos concede o seu Espírito. Amar, segundo Deus, não vem de nós. Nós não temos capacidade. Nós somos, diz a Escritura, carne. Nós somos natureza. Nós somos o básico. Ou o perdão, ou o amor, vem de Deus, infuso em nós, ou então não temos amor para dar, para viver. O apóstolo São Paulo diz: o amor de Deus foi derramado, foi derramado dentro de nós, assim como se derrama água, se derrama azeite, se derrama bom vinho, se derrama perfume. Assim, diz o apóstolo Paulo, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. É o Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Por isso, quando for fácil perdoar, ou é resultado do nosso esforço, ou tem que ser resultado do nosso esforço e da graça de Deus, que então nos capacita a isso, que nos faz entender o sentido profundo do perdão. Que olhem, meus irmãos e irmãs, muitas vezes é mesmo complicado perdoar 70 vezes 7, porque a gente também é humano, se cansa. Mas um sinal do perdão verdadeiro é aquele que, mesmo quando a gente de repente muda o relacionamento, quando internamente não consegue suportar, não consegue olhar, mas é um bom sinal quando o nosso coração chora, quando o nosso coração fica penalizado, quando, não obstante aquilo, o nosso coração sangra. É um sinal de que então nós só não estamos sabendo, como se diz, administrar aquele sofrimento, aquela mágoa, aquele rancor, e o nosso coração por isso chora. Estamos no bom caminho. É diferente quando nós espalhamos veneno, disparamos dardos de ódio. É diferente quando nós falamos, comentamos, julgamos com superficialidade essas situações complicadas. Por isso, há cônjuges
seja esposo que esposa. Por isso há pais, mães, por isso há filhos e filhas, por isso há amigos, amigas, há confrades, há co-irmãs, que não obstante a dureza do relacionamento que se impôs, choram, pedem misericórdia, pedem perdão. Vamos, meus irmãos e irmãs, desejar então que essas situações, que muitas vezes se complicam nos 70 vezes 7, que elas possam, na graça, na potência de Deus, se dissolverem, que elas possam, de fato, encontrar o perdão. E presta atenção, nem que seja na hora da morte. Nem que seja na hora da morte. Puxa, padre, mas precisa esperar esta hora. Olha, são 30, 40, 50 anos. Um dia Santa Teresinha de Jesus estava rezando. E ela rezava muito pelos pecadores. E certa vez ela fez uma oração. Movida pelo Espírito Santo, ela fez uma prece. Ela, que tinha uma vida correta, exata, santa, sacrificada, desde a infância, nunca disse não a Deus. Pois bem, lembrando-se dos pecadores, ela orou: Senhor, esta vossa filha vos pede uma graça, a graça de sentar-se à mesa dos pecadores, seus irmãos, e de comer com eles o que os pecadores comem: sofrimentos, humilhações, e de não se levantar desta mesa, senão o dia em que vós tiverdes determinado, e de levantar-se da mesa dos pecadores somente o dia que vós tiverdes determinado. Queridos irmãos e irmãs, isso é possível com a graça de Deus, com a oração, com o contínuo elevar a mente a Deus, para que possamos viver o mandamento maior que Jesus nos deu, que é o do amor, o da misericórdia. Vamos fazer um instante de silêncio, colocar para dentro alguma ideia cristã que está contida nesta palavra, nesta mensagem.